Olá pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo de gramática visto ainda de uma forma ampla, e o objetivo desse vídeo é finalizar o conteúdo que foi explicado no vídeo anterior. Ele vai ser explicado em português no começo, depois ele vai ser explicado em inglês. Então, para aqueles que quiserem ver somente a explicação em inglês, tem o link na descrição, vai direto no link para o inglês. A explicação em inglês, o intuito da explicação em inglês é fazer com que vocês pratiquem um pouco do listening. Somente isso, ok? A explicação sempre é a mesma. Então vamos lá finalizar o assunto de estrutura dos tempos verbais. Para a gente finalizar o assunto de estrutura dos tempos verbais, o que falta para a gente é entender os auxiliares e os verbos. Os verbos, eles são geralmente colocados nos livros de inglês em formas de tabelas. Há várias formas de apresentar essa tabela, mas as mais conhecidas são essas que a gente tem aqui. Para verbos regulares, eles apresentam a forma no infinitivo, a forma no past simple e no past participle, que é a forma do perfect, né, do passive voice, e a tradução em português, tá? Por que só uma coluna aqui? Porque ele é um verbo regular. Então, o que eu tenho aqui, eu só vou acrescentar o ed ou um d no final. Accept, accepted, accepted. Então, você repite. Então, no final das contas, para verbos regulares, realmente a tabela teria só mais uma coluna, tá? Quando o verbo é irregular, daí eu coloco mais uma coluna, tá? Então, eu tenho o infinitivo, o past participle, que seria o perfect pra gente, mas eu também tenho aquela diferenciação do passado quando a gente tira o did, né? Então eles não apenas colocam o ed no final, não, eles modificam a escrita também. Então, por exemplo, em vez de ser beginning, que não existe, né? Eles modificam a escrita, então begin, began. Então eu tenho aqui begin, began, begun, e a tradução. Então, para verbos irregulares, o que a gente geralmente tem são 3 colunas. Porém, naquela explicação da semana passada, do último vídeo, então se você não assistiu, tem um link em algum lugar aí, assiste o vídeo porque ele é interessante para entender o que vai ser explicado aqui. A gente se deparou com essas 3 sentenças, né? You do study English, he does study English, you did study English, em que a gente omite o auxiliar e modifica o verbo. Então, na situação que eu tenho são 3 verbos escritos diferente. Então, na nossa coluna, o que a gente vai fazer de tabela é uma tabela com 3 colunas a mais. Para quê? Para poder inserir esses 3 tipos de escrita também. Com isso, a gente vai poder abranger todos os jeitos que um verbo em inglês pode ser escrito. Então eu posso escrever o verbo to go. To go do infinitivo é vamos dizer assim, o nome do verbo, né? Então o verbo to go, ele tem go na primeira coluna, que é simple tense, went, que é a segunda coluna, que é o simple past quando a gente omite o did, o gone na terceira coluna, que é o past, é o perfect para as perfect tenses e para passive voice, goes na quarta coluna, que é quando eu tenho o simple present omitindo o does, e o going na quinta coluna, quando a gente insere ing para construir o continuous tense. Então, assim, a nossa tabela seria assim, tá? To go, go, went, gone, goes, going, write, wrote, written, writes, writing. E por que eu escolhi esses 6 verbos? To go, to write, to read, to listen, to drink, to be. Porque no meio desses 6 verbos eu tenho alguns verbos que são, na verdade, tem um verbo que é regular, os outros são irregulares, para vocês poderem ver como eles se apresentam. Bom, conhecendo então os auxiliares e conhecendo os verbos, eu crio mais uma regrinha, a última, que é a quantidade de verbos auxiliares ou principais que você tem na sua sentença será também a quantidade de palavras que vai ter no nome do tempo verbal que você está se referindo.
Então, por exemplo, o present simple, ele vai ter dois verbos, um auxiliar e um verbo principal. O present perfect continuous vai ter três verbos, tá? Então, quando eu olho para minha sentença e vejo dois verbos, eu vou ter dois nomes. Quando eu olho para minha sentença e vejo três verbos, eu vou ter três nomes no meu tempo verbal. Daí, com isso, aí vem a parte bacana. Com isso, a gente consegue fechar a estrutura do inglês. Como? Eu pego aqui os auxiliares, porque eu sei que o auxiliar me fala se é passado, presente ou futuro. Então, past, present, future. E eu vou pegar os verbos simple, continuous. O simple é a primeira coluna, né? E o continuous é com ing. E eu vou repetir aqui também. Past, present, future, simple e continuous, só que eu vou colocar um verbinho do perfect no meio, que era a terceira coluna que a gente viu. Daí eu vou ter o quê? Past com simple, past continuous, present simple, present continuous, future simple, future continuous. 6 tempos verbais na forma sem ser perfect e past perfect simple, past perfect continuous, present perfect simple, present perfect continuous, future perfect simple, future perfect continuous. E 6 tempos verbais na forma perfect. Qual é o problema dessa segunda parte que a gente vai se concentrar agora? É que quando eu escrevo uma sentença no present perfect simple, por exemplo, eu escrevo I have studied English. E quando eu escrevo no present perfect continuous, eu escrevo I have been studying English. Então, vamos lá. Have é present. Studied, perfect. Cadê o verbo simple da primeira coluna? Eu não tenho. Então, no fundo, não existe o present perfect simple. Eu só tenho present perfect. Vamos lá para o continuous agora. I have been studying English. Have é present. Been é a terceira coluna do perfect. E o studying ing. Então eu não tenho present perfect continuous. Então, no fundo, o que eu vou ter é essa nova configuração. Past perfect continuous. Present perfect continuous. Future perfect continuous, tá? Pois bem, conhecendo essa estrutura, o que falta para a gente é identificar os tipos de auxiliar e conectar esses tipos de auxiliar com o verbo correto. Tá? Os auxiliares que a gente tem no passado, did, was and were. No presente, do ou does, am, is and are. E no futuro, will ou will be. Só um detalhe, will, no fundo, ele também não é um auxiliar, ele é um modal, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão o leque de explicação vai ficar muito amplo. Não é o objetivo desse vídeo. Para a parte perfect, eu tenho o auxiliar have no passado, have or has no presente e will have no futuro. Agora, o que eu faço? Eu posso chegar e conectar qualquer auxiliar com qualquer verbo? Não é assim que funciona. Na verdade, eu tenho que conectar o auxiliar correto com o verbo correto. Eu fazendo isso daí, eu fecho tudo. Qual é o auxiliar e qual é o verbo correto? O que está em verde aqui. Já até separei em cores para poder identificar de uma forma mais rápida. Então, verde com verde e amarelo com amarelo. Did com a primeira coluna, no passado, was and were com ing. Do ou does com a primeira coluna, am, is and are com ing. Will com a primeira coluna, will be com ing. Então, I did study English, I do study English, I will study English. Ou no continuous, I was studying English, I am studying English, I will be studying English. Na forma perfect, eu vou ter o had, have or has, will have, e um desses dois. E se eu tiver o verde, que é a terceira coluna, eu vou direto para o meu tempo. Ou se eu tiver o amarelo, que é a terceira coluna do verbo been, eu continuo com ing e eu formo o tempo contínuo. Né? Então, I had studied English, I have studied English, I will have studied English. Ou na forma continuous, I had been studying English, I have been studying English, I will have been studying English. Então isso ele vai me trazer de novo a essa página que está aqui, e é isso que é o inglês. Tá? Então, óbvio que há várias exceções, mas se eu pudesse transformar o inglês de uma forma matemática, essa daqui seria a página, ok?
Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, comentário, manda um e-mail para walterfernandoinglês@gmail.com e vamos agora para a explicação em inglês. Okay guys, let's go for the English version of the explanation. In this video we are going to finish the explanation given in the last video, which was about English tenses, okay? For us to finish this explanation, we are going to verify how we are going to write all the possible ways of writing the verbs in English. Usually what we have in an English book is a table. This table has two columns, okay? I took here a table with irregular verbs. These columns will have the verb in the infinitive form, the verb in the past simple form. This part we're going to have the verb in a sentence when we omit the did, and then we use it in the past simple. And the past participle, used for perfect, used for passive voice, and so on. And the translation. Usually, the tables in the English books, as I said, are like that. But the last video, we verified 3 sentences, like you do study English, he does study English, and you did study English. And we talked that we can omit the auxiliary and modify the verb. So if I have 3 ways of writing, different ways of writing a verb, our table is going to have 3 more columns, okay? One column for the infinitive, the second column for the past simple meeting did, the third column for the perfect tenses and the passive voice, and the 3 columns that we created. The 4th column for simple tenses alone, the 5th column for the present simple meeting does, and the 6th column for the continuous tenses, okay? And then you're going to have something like that, okay? I chose here 6 verbs, 1 to listen. The verb to listen is the only verb which is regular. So we are going to have to listen. Listen, listened, listened, listens, and listening. All the other 5 verbs, they are irregular, alright? So I have go, went, gone, goes, going, write, wrote, written, writes, writing, and so on. This is to show how one verb can be written. Now, the interesting thing here is that when I have a verb, this verb can only be written in 6 different ways. To write, I can omit to in the first column. I change it when I omit did. I have the third column for the perfect. I put an S when I omit does, or I put ing to make it continuous, okay? Now, knowing this, what we can conclude and make the last group is the number of verbs that you have in your sentence, verbs, auxiliary or main verb. The number of verbs that you have in your sentence will tell you the number of words that the name of the tense will have. So for example, if I have present simple, I have 2 verbs. If I have present perfect continuous, I have 3 verbs, and so on. So to structure the tenses, then I have this situation: past simple, past continuous, present simple, present continuous, future simple, future continuous for the tenses that are not perfect. For the tenses that are perfect, what I had to do is just to insert a perfect verb between the auxiliaries and the simple or continuous form of the verb. Then I'm going to have past perfect simple, past perfect continuous, present perfect simple, present perfect continuous, or future perfect simple, future perfect continuous. And that would be that. The problem, there is always a problem. The problem is when I write present perfect, I have a sentence like, I have studied English. And when I look at this sentence, I'm going to verify that have auxiliary in the present, studied, verb in the third column, perfect. What is the verb telling me
that this is simple. I don't have it. So if I don't have this verb, actually the name of the tense is present perfect, not present perfect simple. When I go to the continuous form, what I'm going to have is I have been studying English, have auxiliary in the present, been the third column of the verb to be, which is perfect, is studying continuous form. Then I have really present perfect continuous. So the table that I wrote before, there is just one modification, which is in the perfect form I have past perfect or past perfect continuous, present perfect or present perfect continuous, future perfect or future perfect continuous, like it's written here. And then I can actually finish the tables, and the only thing that I have to do is check the possible auxiliaries that we have and connect them with the correct form of verb. How do I do that? The auxiliaries that we have are, in the past, did, was, and were. In the present, do or does, am, is, and are. The future, will or will be. When I have the perfect forms, I have past for had, have or has in the present, will have in the future, and then I just connect. What is in green? I'm going to connect with the verb in green. What is in yellow? I'm going to connect with the verb in yellow. Did, first column. I did study English. Do, first column. I do study English. Will, first column. I will study English. Was and were with ing. I was studying English. Was, am, is, and are with ing. I am studying English. Will be with ing. I will be studying English. And in the perfect form, I had, third column, I had studied English, or I had been ing. I had been studying English. Have or has, third column, I had studied English. Have or has been ing. I have been studying English. I will have, third column, I will have studied English, or I will have been ing. I will have been studying English. And then I'm going to again finish this explanation with this page summarizing all the tenses that we have in English. The tenses which are not perfect, 6 possibilities, and the tenses which are perfect, again, 6 possibilities. Guys, if you have any questions, if you have any comments, just send an email to walterfernandoinglês@gmail.com. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para aqueles que não assistiram os vídeos anteriores, vai ter um link para eles aí em algum lugar da tela, eu acho. Mas tem na descrição do vídeo também tem. Então é isso. Até a próxima. E um abraço a todos.